Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Sim, podcast que fala aí sobre maternidade, principalmente, mas também sobre parentalidade, enfim, como criar os nossos filhos, não é mesmo? É um desafio e tanto aí que a gente percorre ao longo dessa jornada materna e também paterna. E nós temos aqui o patrocínio da nossa marca preferida, a Pompom. Quem é mãe sabe, cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios e a Pompom está lá para ajudar em todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos e produtos essenciais para troca e também para o banho. Tudo com segurança, qualidade, aquele cuidado que a gente confia, tudo que a gente procura, né? Acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Bom, e agora, hoje a gente vai falar sobre um assunto, não é polêmico, mas ele traz, é um tema que ele traz muitos assuntos. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente fica muito tempo conversando aqui sobre isso. Afinal, eu amo os meus filhos, mas eu confesso que às vezes eu dou uma surtadinha e tenho vontade de sair correndo. Quem nunca, não é mesmo? Isso acontece desde o recém-nascido, afinal, nós temos muitas frustrações aí com o recém-nascido, principalmente as mães de primeira viagem, né, que imaginam um mundo ideal e já descobrem no primeiro dia que ele não é tão ideal assim. E vai até a adolescência. Quando a gente briga com os nossos filhos, quando eles estão entrando nessa fase difícil, eu ainda não cheguei lá, mas todo mundo diz que é uma fase difícil. Só que a gente se esquece que um dia nós também já fomos adolescentes. Então, entre beijos e surtos, e aí, hein? O que a gente faz? E para conversar sobre esse tema, eu trouxe aqui a Nanda Perim. A Nanda é psicóloga, mãe, é claro, e especialista em inteligência parental. Nanda, seja muito bem-vinda, tudo bem? Ei, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece você ter topado participar e ter disponibilizado aí um pouco do seu tempo para conversar com a gente sobre esse assunto que merece bastante afetividade, bastante cuidado, né, Nanda? E é muito necessário, não é mesmo? Eu acho que ele é um dos temas mais urgentes, é um dos menos falados e um dos mais urgentes, acredito eu, porque a nossa sociedade como um todo, ela traz essa questão da culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, como se a culpa ela devesse fazer parte da maternidade, como se a culpa ela fosse vamos dizer, uma coisa que a gente tem que ter junto com o bebê nascer, tem que comprar fralda, tem que comprar um tanto de culpa ali, que tem que existir. E se você não sentir culpa, você também não está maternando certo, vamos dizer, né? Tem alguma coisa de errado, né? Exatamente, e a gente, na verdade, assim, o que a gente está precisando é de menos peso, né, como você bem colocou, surtos e beijos, né, esse surto, ele vem de um cansaço, de uma sobrecarga, e que com frequência é uma sobrecarga emocional, e nada pesa mais na nossa sobrecarga emocional do que a nossa autocobrança, né, do que a nossa autocrítica, do que a pressão que nós fazemos. Se uma pessoa vem te criticar e você discorda dela, isso não te pesa. Se ela já fala de uma coisa que já estava ali na sua cabeça, isso se torna uma carga maior aí na sua cabeça, né? É verdade. Quando eu pensei nesse tema, eu pensei num meme que eu já vi nas redes sociais aí, acredito que você também já deve ter visto, escrito assim: eu quero fugir porque eu não aguento mais os meus filhos. Mas aí quando eu saio de casa correndo, pegando as coisas, a primeira coisa que eu enfio debaixo do braço são os meus filhos. Então, assim, a gente quer sair fora, mas vamos levar junto. E é muito curioso porque já vi esse meme várias vezes, né? E geralmente nos comentários sempre tem algumas mães que colocam assim: eu não, quando eu quero fugir, eu não quero fugir com ninguém, não, eu quero fugir sozinha. Né? Outras mães dizendo assim: pelo amor de Deus, se der para eu fugir, me deixa fugir sozinha e tal. Então, esse conceito, né, de que a gente tem que querer fugir e ainda levar ele junto, como se a gente meio que consolidasse o raciocínio de que a mãe que quer fugir, vamos dizer, fazer uma viagem, passar um tempo longe dos filhos, se ela não está desejando levar os filhos, ela está errada.
Isso. Sabe, assim? E eu acho que isso faz parte, mesmo sendo uma piada, sendo humor, né? Isso traz, eu acho, um tanto dessa culpa, né? Poxa, eu não sinto culpa de viajar sem meus filhos, eu não sinto nem falta deles lá, eu tô maternando errado. Não, você não tá. Você tá no seu direito de esquecer criança um pouco e ir descansar, e ir pensar em outras coisas. A grande maioria das mães nem isso não tem o luxo de fazer, né? Existe, Nanda, um pensamento, assim, uma ilusão de mãe perfeita que adoece a gente? Eu acredito que não só existe, como que essa mãe perfeita, ela é defendida com unhas e dentes, por muito conteúdo na internet, né, que traz uma responsabilização excessiva. Eu acho que a gente tem também filmes, séries, livros, toda a nossa cultura mesmo gira em torno da defesa daquela mãe santa. Nossa, minha mãe é uma santa. Nossa, as coisas que a minha mãe aguentou, né? Então há uma romantização ao redor da mulher que ai, ninguém sabe como que ela dá conta, como que ela faz tanta coisa. Como se isso fosse o ideal, como se isso fosse o admirável. Né? E aí, se você faz qualquer coisa menos do que isso, você não merece essa admiração. E eu acredito que isso traz uma autocobrança das mulheres muito grande. E o que acontece emocionalmente com a mulher que ela se percebe aí frustrada ou cansada, mesmo amando o seu filho? Porque eu acho que, eu já emendo até em outra pergunta, acho que o filme Divertidamente mostra muito isso pra gente, né? Que os sentimentos, eles estão ali, eles coexistem, eles são importantes e um agrega ao outro. Então, é importante a gente também perceber que existe esse sentimento, amor e raiva. Mas não é raiva, né? Acho que não é raiva, talvez não seja o nome, mas pode amor e raiva, desgaste. E ressentimento, né? Arroz. Eu acredito assim que tem um desafio muito grande na maternidade, né? A paternidade também, mas eu vejo isso bem menos na paternidade no meu trabalho, que é a expectativa. Então, nós chegamos na gravidez só ouvindo que é o maior amor do mundo, que é uma delícia, né? Assim, agora eu vejo que está desmistificando isso um pouco, mas ainda estamos dentro de uma bolha que consegue, né, ver essa desmistificação. Mas eu acredito que a romantização da maternidade, a romantização da mãe, a romantização da família, a romantização do que é ter um bebê, do que é ter uma criança, né, que faz um casal sem filhos, está no parque, vê um casal com filhos passando e falando, ai, a gente quer isso um dia, como se fosse aquele momento ali, o dia inteiro. Né? Eu acho que tem até uma autora que eu gosto muito polêmica aqui no Brasil, mas que é uma das bases do meu trabalho, que é a Laura Gutman, que ela fala que há uma expectativa irreal muito grande que é construída culturalmente, né? E que nos primeiros dias de maternidade você já entra em contato absoluto, assim, com quão fantasioso aquilo era. E aí muitas mães vão achar que é algo que elas estão fazendo, ou que elas são, que faz com que a maternidade delas não seja tão prazerosa quanto venderam para ela que era. E algumas tantas outras vão sentir raiva, decepção, frustração com o mundo, porque convenceram ela, né, de que era isso, e de verdade não era. Então, eu acredito que a raiva, a frustração, ela não é direcionada, geralmente, assim, não é direcionada à criança em si, sim, mas à experiência de ter os filhos, né? A experiência ainda mais na vida que a gente tem hoje, né? Tomada por tantas demandas, por tantas cobranças, e que o tempo não rende. Se você pensar em trânsito, né? Se você pensar na quantidade de tempo que você vai da sua casa para o trabalho, né? Do trabalho para a escola da criança, da escola da criança para a sua casa, fazer comida, ajeitar a criança, botar para dormir, não sobra tempo, não sobra tempo, né? Às vezes eu comento isso com as minhas amigas que não têm filho, que têm vontade de ter filho, ou quando elas não tinham filho ainda, né? Eu falava assim, cara, quando você chegar no trabalho exausta em casa, você imagina que ainda vai ter uma criança morrendo de saudade de você. Sim. Né? E você está exausto, você queria não dar conta nem de você mesmo naquela hora, e você tem uma criança para alimentar,
você tem uma criança morrendo de saudade de você tem, né, você chega no final de semana exausto da semana que você teve, e tem uma criança ali que estava todos os dias daquela semana acumulando demandas que ela precisa suprir só com você é o ser humano dela. Né? Então, assim, eu acho que o maior desafio hoje é que o nosso tempo está mais corrido, a gente nunca teve tão pouco tempo de lazer quanto agora, isso já tem várias pesquisas mostrando, que nem os trabalhadores medievais não tinham tão pouco tempo livre quanto nós não temos, né? Que a gente agora também tem celular, o nosso trabalho vai com a gente para casa, né? A gente tem ainda o tempo que a gente quer estar postando as coisas, que quer estar vendo a vida dos outros, que é um negócio que faz parte da nossa vida hoje. Então, se você vai somando essa quantidade de coisas, não está cabendo na vida mais. E você soma tudo isso com o fato de que, apesar do mundo ter evoluído tudo que evoluiu, ainda recai sobre a mãe. Verdade. Mas você tem alguma experiência particular sua mesmo, porque você é mãe também, você tem alguma experiência que você se frustrou muito e que foi, nossa, você idealizou ou pensou mesmo que era uma coisa e outra completamente diferente? Se você não souber responder agora, vai pensando aí. Não, eu tenho várias respostas para você. Eba, então eu tenho só respostas dessa pergunta, porque eu acho assim, tá para nascer uma coisa que não me frustrou, eu diria, sabe? É verdade. Eu brinco que o trabalho da Psimama surgiu exatamente a partir dessa decepção. Porque a minha decepção começou nos primeiros dias de vida, porque quando eu engravidei, eu estava realizando um sonho, assim, eu estava muito empolgada. Então, eu fui igual doida, me inscrevendo em tudo quanto é curso de gestante que tinha na minha cidade, assim. A mulher lá do curso de gestante ia falar a próxima atividade, eu já estava lá na frente, que eu já tinha feito aquele curso várias vezes. Eu estava muito empolgada. Então, todas as aulas dos cursos todos de preparação eu fiz. E quando o meu bebê chegou, a amamentação, ninguém tinha falado de amamentação, ninguém tinha falado que amamentar dói, ninguém tinha falado que mesmo fazendo a pega correta, o seu peito está extremamente sensível, que é como se você tivesse menstruado, assim, de hormônio, né? E que a pojadura, que é a descida do leite, faz seu peito triplicar de tamanho, ficar extremamente dolorido, que tudo nessa experiência dói. Sabe, assim, e que, tipo assim, isso tudo é um bebê grudado no seu peito, que é uma pele extremamente sensível, a pele do mamilo é extremamente sensível, e você tem a pessoa dando chupão ali, né? O dia inteiro, todos os dias, com aquela pele fina. Sangue, às vezes, né? Sangra, machuca, tem hora que a criança chora, você começa a chorar junto. Eu não aguento mais, assim, sabe? Então, ninguém tinha falado sobre isso, ninguém tinha falado com surtada, a gente fica durante o puerpério, sabe? Ninguém tinha medido da quantidade de vezes que você acorda durante a noite para ver se o bebê está respirando, porque está em pânico. As pessoas falam do maior amor do mundo, mas elas esquecem de falar do maior medo do mundo também, porque junto com o maior amor do mundo, nasce o maior medo que você já teve na sua vida de perder alguém. Tá? Você acha que medo de perder mãe é grande porque você nunca teve, né? Quando você tem um filho, você pensa, meu pai, a dor de perder um filho é tão gigante que você tem pânico disso, da hora que o bebê nasce e durante todo o resto da sua vida. Um pedaço do seu corpo que saiu e que está perambulando pelo mundo e que você está torcendo para ele sobreviver nesse mundo, assim, sabe? Então, eu acho que tem muitas partes que foi o que me fez criar a Psimama, né? E eu brinco que eu acredito que um dos motivos da Psimama existir é que eu vejo no meu trabalho muitas mães decepcionadas, frustradas, arrependidas até, parece que é proibido falar, né? Mas muito arrependidas. E eu quero que o meu trabalho, uma das minhas missões, é trazer esse nível de consciência. Cara, isso aqui que é ter filho. Sabe? Eu ia perguntar como que a gente desmistifica tudo isso de uma forma que fique natural e não tenha esse sentimento de que eu deveria ter tido ou eu não deveria. Sabe, essa decisão, esse ponto decisor de sim ou não, mas calma, vai dar tudo certo. Pois eu tenho certeza, para ser sincera, assim, porque o que acontece? A Psimama tem 10 anos, né? Só que eu tive filho, comparado a grande maioria das pessoas da minha idade, assim, que eu convivo,
Eu tive filho muito cedo. Eu tive filho com 26 ou 27 anos. 26, eu acho. Deixa eu pensar. O Theo fez 10 ano passado, eu fiz 37. Então, eu tive com 26. Hoje em dia, você ter filho com 26 é relativamente cedo, assim. A maioria das pessoas está tendo com 32, 35, né? Muitas pessoas que eu conheço mais perto do 40, até depois. Então, para o meu grupo de amigos, eu fui uma das primeiras. Então, a Psimama, como a Psimama tem 10 anos, eu tenho muitas amigas que tiveram filho depois que a Psimama já existia, né? E eu pergunto para elas, eu falo, né, as que gostam do meu trabalho, que seguem, né, eu pergunto, e aí, fez diferença para você? Porque eu já posso hoje olhar e dizer, e aí, fez, né? Ela, gente, cara, eu acho que se eu não tivesse tido acesso ao seu conteúdo, vamos dizer assim, eu caí de um prédio do mesmo jeito, mas foi um prédio menor, vamos dizer assim, né? Eu teria caído de um precipício, isso, eu caí de um prédiozinho menor. Então, tem uma parte de, caraca, isso aqui é muito difícil, mas, caraca, né? É difícil mesmo, do jeito que a galera falou. Para mim, foi como isso é difícil e ninguém me avisou. E para elas foi, caraca, me disseram que era difícil, eu só não sabia que era tanto. Então, assim, são expectativas diferentes. Assim, a pessoa continua muito frustrada com o quão difícil e muito impressionada com o quão forte é o amor, né? Mas eu acho que é menos. Eu acho que tem uma diferença menor, né? Fala um pouquinho sobre o trabalho da Psimama, Nanda. Como que surgiu? Como começou? Qual é o suporte que você dá hoje para as mães? Como que você trabalha? Conta pra gente, para quem não conhece você. Então, a Psimama surgiu, então, dessa experiência na verdade, o puerpério, né, o pós-parto do meu primeiro filho foi muito desafiador, porque tudo era uma surpresa para mim, a amamentação foi muito difícil, o pós-parto em si, né, o tanto que a gente sangra, o tanto que dói, tudo isso que ninguém nunca tinha falado, a parte que você fica meio doida, que do nada você começa a chorar e você não sabe nem por que está chorando, aí um dia você acorda muito feliz, você não sabe por que está feliz, assim, essa coisa das pessoas quererem pegar no bebê. Isso, as pessoas querem pegar no bebê e dar vontade de morder o pescoço da pessoa, assim, você vira meio bicho, assim, tipo, tira a mão do meu bebê, né? Vai gritar, sabe, assim. E na época não tinha ninguém falando sobre isso, e tinha uma amiga minha, Dani, tinha sugerido comprar um livro da Laura Gutman chamado A Maternidade, um Encontro com a Sua Própria Sombra, e quando eu estava nessa loucura do puerpério, eu fui ler esse livro, né? Entender o puerpério. Eu já era psicóloga formada, mas nunca tinha ouvido falar na faculdade sobre puerpério. E quando eu comecei a estudar, a Laura descrevia tudo que eu estava vivendo. Então, coisa que eu achava que era loucura minha, que era eu que estava fazendo errado, que era uma mãe chata, né, apegada demais, e eu fui lendo, pera lá, isso aqui é tudo muito saudável, isso chama apego seguro, de verdade, isso aqui é como deveria ser, né, deveriam esperar isso de uma mãe, não o contrário. Então, quando eu comecei a ler sobre isso, isso tirou um peso das minhas costas, assim, e eu comecei a viver o puerpério de outra forma, tipo, as pessoas iam encostar no bebê, eu não deixava, e eu ficava, tipo assim, loucura sua de achar que você pode encostar na mão de um bebê de 3 meses, sei lá, sabe, assim, tipo assim, você não sabe que ele põe na boca, você não sabe que ele coça o olho, você vai botar essa mão de rua, né? Ai, então, beijo, gente, que beijo. Nossa, beijar o rosto do bebê, eu lembro de uma pessoa que beijou o rosto do meu bebê quando ele era recém-nascido, assim. Enfim, e aí eu vivi um puerpério muito mais leve por causa disso, mas ainda assim muito certa de que seria o último, que eu não queria passar por aquilo mais, nunca mais na minha vida. E aí eu acabei engravidando do meu segundo filho sem planejar. Né? E aí, quando eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho, eu entrei em pânico. Eu falei, eu não quero passar por aquilo tudo de novo. E aqui, agora, como é que eu vou fazer? Eu não quero passar por aquilo de novo, eu tô grávida, né? O meu parto do primeiro filho foi muito difícil também, então eu fiquei, meu Deus, essa criança vai ter que sair daqui. Como é que eu vou fazer? Né? Então, aí, eu me preparando para o nascimento do segundo filho, e com uma diferença muito pequena, né? Porque quando o meu segundo filho nasceu, o meu primeiro filho tinha 1 ano e 9 meses. Ele era um bebê ainda, né? Então, assim, eu comecei... Você estava muito traumatizada ainda?
estava, literalmente, assim, o termo é esse, eu estava absolutamente traumatizada pelo parto e pelo puerpério do Theo, que foi o meu primeiro filho. E aí eu comecei a escrever sobre isso num blog, para você ver como é que a Psimama é antiga, era blog na época, né? Eu escrevia no blog e postava no Facebook, Facebook era a rede social na época, e postava no Facebook avisando, teve um post novo no blog, para os meus, sei lá, 5 seguidores irem lá ler, né? Então, começou assim, e eu falando muito sobre puerpério. Só que, na época, não tinha absolutamente ninguém falando de puerpério. Era um total de zero. Todo mundo começou a falar de puerpério, veio depois. Assim, eu lembro que não tinha, que eu procurava no Google, procurava em tudo, essa palavra não existia aqui no Brasil ainda, sabe? E aí, os meus conteúdos começaram a viralizar muito rápido, porque não tinha ninguém falando sobre isso. Então, a minha página no Facebook cresceu muito rápido. Tipo, em questão de meses, eu já tinha 100 mil curtidas. Que na época era, assim, para 2015, 2016... Era bastante. Era muito, assim, você ter 100 mil curtidas no Facebook, né? E aí, quando o Gael nasceu, que foi início de 2016, eu já estava convidada... Gael é o segundo. O Gael é o meu segundo filho. Ele nasceu de parto domiciliar. Ele foi uma outra experiência, assim, 100% diferente do que foi com o Theo. E aí, a Psimama já tinha atingido esse marco. Eu já estava sendo chamada para muita roda de conversa, já estava sendo convidada para participar na época. Estava muito na moda os congressos online. Não sei se você lembra, né? 2016, era o ano dos congressos. Todo mundo fazia congresso online disso, aquilo, isso aqui. Eu fiz um monte de congresso online. Palestrando, né? Então, quando o Gael nasceu, eu falei muito sobre a chegada do bebê, preparar o irmão mais velho e tal, e foi quando o Theo começou a chegar no famoso Terrible Two, né? Que era o meu mais velho. E aí, quando o Theo nasceu, eu defendia caixinha de palmada igual todo mundo no planeta Terra defende até descobrir que existe outra forma, sabe? Assim, então, quando eu comecei a querer dormir com meu filho, todo mundo era contra. Ter parto em casa, todo mundo era contra. Quando eu comecei a perceber que o que todo mundo era a favor não era o que era mais saudável para a criança, e eu comecei a seguir mais o meu coração, minha intuição, assim, eu percebi que bater no meu filho não fazia sentido nenhum para mim. E ele começou nessa fase mais agressiva, mais explosivo, mais tudo era eu, tudo era meu, tudo era não. E eu fui querer estudar isso para saber como que eu conseguiria lidar com aquilo sem bater e castigar. Porque o que eu aprendia se a criança te bater, você bate nela. Se ela te morder, você morde ela. E eu não queria fazer isso. Então, foi quando eu comecei a estudar, eu me formei como educador parental, geralmente começa com a disciplina positiva americana, e fiz o curso americano da disciplina positiva. Aí depois eu comecei a fazer rodas e palestras sobre disciplina positiva, aí depois eu fui estudando todos os outros livros da Laura, aí eu comecei a somar um conteúdo com o outro, aí eu fui estudar comunicação não violenta, aí eu fui estudar Maria Montessori, aí eu fui estudar teoria polivagal, todas as coisas foram somando, assim, sabe? E aí eu estava, na época do Gael, falando de puerpério ainda, né, do meu puerpério, vivendo o puerpério do segundo filho, e sobre os comportamentos. E aí que realmente todo mundo saiu do Facebook, foi todo mundo no Instagram. E ninguém estava no Facebook mais, aí eu tenho que começar no Instagram do zero. Eu falei, cara, não sei se eu tenho tempo para isso. Mas aí eu fui, fiz, a gente, enfim, né, seguiu, e aí as pessoas começaram a pedir para estruturar um curso, mas eu demorei muito para querer fazer curso, assim, porque a Psimama sempre foi paixão, sempre foi uma coisa que eu fazia por amor, assim, e eu tinha muito medo, tinha até vergonha de começar a vender, sabe, assim, vender o curso. Então, quando eu comecei a fazer o curso mesmo, sempre Você não imaginou que ele seria tão... Você não imaginou que ele seria tão necessário no momento? Como não, eu só comecei a ficar mais tranquila de vender o curso depois que eu comecei a perceber que aquilo realmente tomava muito meu tempo, que aquilo competia com eu dar palestras, com eu ir, né, assim, e aí eu comecei a entender a questão do valor do tempo mesmo, que a pessoa estava, né, comprando o meu tempo, sabe, assim, foi todo um processo, assim. Mas, de qualquer forma, o curso também, eu comecei a receber muitos depoimentos maravilhosos, né, de mãe de adolescente, de mãe de criança pequena, de gente falando que salvou o casamento, porque eu fiz um curso muito prático,
as pessoas vinham nas palestras e falavam, Nanda, eu amei a palestra, mas terça-feira eu já vou estar fazendo tudo igual eu fazia antes, porque por mais que eu ache lindo, né, essa visão, essa filosofia, eu não sei botar ela em prática. Isso. E aí eu falei, realmente, como é que a pessoa vai botar em prática? Então eu criei um curso que a pessoa ela fazia uma coisa só, de cada vez. Cada aula é uma coisa para você, é uma ferramenta para você botar em prática. Sim. Né? E aí, hoje, depois, né, eu desenvolvi uma teoria que eu chamo de inteligência parental. Né? E aí, a inteligência parental, ela é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, né, que é conseguir educar os nossos filhos da forma emocionalmente saudável. Sim. E que, para isso, a gente tem que ter um nível, assim, é como se fosse uma outra inteligência, sabe? Assim, que você tem que desenvolver uma certa sensibilidade, um outro raciocínio, vamos dizer assim. Sim. E aí, hoje, eu entendo, né, que para a gente conseguir exercitar isso, a gente tem que fazer um negócio que eu estou chamando de reprogramação parental. Porque, na verdade, você foi programado a sua vida inteira para ameaçar, para criticar, para fazer implicância. Sabe uma coisa que eu mais percebo nos atendimentos das minhas alunas? Porque hoje eu não atendo mais, mas eu supervisiono as minhas alunas atendendo, né? Tá. Porque para formar em reprogramação parental, você tem que atender uma aluna caloura. E eu supervisionando os atendimentos, para mim fica muito claro que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma cultura de implicância. Não sei se você já percebeu. Os pais, eles implicam com os filhos na crença, com maior amor, na crença de que eles estão educando de uma forma divertida. Eles acham que aquilo ali é lúdico, né? Que eles estão sendo respeitosos porque eles estão misturando educar com brincar. Sim. De verdade, a criança está saindo totalmente humilhada daquela brincadeira. Sabe? Ela se sente humilhada, ela se sente ofendida, ela sente que você estava zombando dela, ela sente que você não gosta dela, por isso que você estava deixando ela desconfortável. Né? Ela passa a morrer de medo de errar na sua frente, para você não implicar com ela. Sim. Então, a reprogramação parental, ela nada mais é do que você passar por uma jornada com um profissional que vai de forma muito acolhedora e respeitosa, te mostrar como que mudar isso muda o seu relacionamento com a criança. Sim, sim. Mudar a forma de se comunicar, mudar a forma de interpretar a criança, né? Então, a reprogramação parental, a gente passa pelas 6 principais áreas, né? São 6 sessões, começo, meio e fim, e a gente passa pelas 6 principais áreas da vida da criança, porque, por exemplo, para você ter uma noção, a grande maioria das crianças que chega até nós com comportamentos desafiadores são crianças que dormem 10 horas da noite e acordam 6 horas da manhã. Só que criança precisa dormir 10 horas por noite. Então, quando você pega uma criança, você bota ela para dormir às 22 e você espera que ela, às 6 da manhã, acorde descansada, que ela vá para a escola bem-humorada, na verdade, você está fazendo essa criança ter 2 horas de déficit de sono por dia. Verdade. E aí isso vai tendo consequência no futuro, né? A gente não entende porque hoje alguns jovens são mais ansiosos, ou estressados, ou deprimidos, e tem muito impacto nisso, né? O reflexo a gente vê, né? Sim, quando a criança está cansada, na verdade, imagina você, né? Quando você estava lá no seu puerpério e o bebê te acordava toda noite, né? Chegava um momento que a pessoa espirrava do seu lado e você estava tipo, tipo assim, tudo te irrita, tudo te faz explodir, né? Você, qualquer barulho, o seu corpo está atento a esse barulho. Sim. Então, a criança que está com déficit de sono é uma criança que está, a gente fala, né? Eu explico das trilhas, né? A trilha vermelha, ela é a trilha do famoso luta e fuga, né? Que é quando o seu cérebro sente que ele precisa se defender. E quando a gente está com a déficit de sono, imagina você, por exemplo, que uma pessoa está perdida na floresta, sei lá, por que ela perdeu na floresta, mas ela está perdida na floresta. E ela sabe que nessa floresta tem onça, tem cachorro do mato, tem cobra,
E ela não sabe se defender de nenhum desses bichos. Então, o cérebro dela não vai deixar ela ler um livro. Vamos supor que ela caiu nessa floresta com um livro. Ela vai conseguir se concentrar nesse livro. Por quê? Porque qualquer barulho de mato, ela tem que olhar para ver se não é uma cobra, uma onça, um cachorro do mato. Né? Ela precisa estar totalmente atenta a tudo ao redor dela. Então, ela não pode se concentrar em uma coisa. Ela também precisa estar agressiva e reativa, porque qualquer um desses barulhos significa que ela já tem que se armar toda, né? Jogar energia para braço e perna, ou para lutar contra o bicho, ou para fugir do bicho. Então, quando você pensa e mais, na trilha vermelha, o seu corpo não pode deixar você dormir um sono profundo. Porque ele precisa que você se prepare para fugir e lutar se esses animais aparecerem. Então, a criança, o corpo nosso não consegue diferenciar você estar perdida na floresta de você estar com déficit de sono porque você está no tablet. Ele não diferencia. Então, a criança que está com esse déficit de sono, ela não vai prestar atenção na aula. Sim. E vão diagnosticar ela com TDAH e vão dar Ritalina para ela e essa criança precisava dormir 10 horas de sono por dia. Essa criança vai bater mais na escola, ela vai morder mais na escola, ela vai gritar mais com os professores. Por quê? Porque ela está em estado de alerta. O cérebro dela está querendo se proteger da onça. O cérebro não diferencia a professora, o coleguinha e a onça. E tem como criar uma rotina, por exemplo, para quem está assistindo a gente agora e já tem deu um start aqui. Meu Deus, isso acontece comigo, acontece na minha casa, meus filhos não têm esse tempo de descanso mesmo. Eu preciso colocar isso em ordem. A gente consegue fazer isso com uma criança mais velha? Por exemplo, o meu tem 8 anos, o meu mais velho. A gente consegue começar a criar um novo hábito a partir dessa idade? Não só consegue, como é a melhor coisa que você faz na vida dessa criança. O que as mães falam é que parece que é outra criança, né? Toda vez, eu brinco com as minhas alunas assim, toda vez que você ouvir essas 2 frases, você fez o seu trabalho maravilhosamente bem. A primeira frase é, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tô aqui nessa, tá? Eu vou confessar que eu sou essa pessoa aqui. Nossa, entendi. Fez sentido tanta coisa agora. Isso, essa é a primeira frase que eu amo, que é assim, que faz o meu trabalho valer a pena, já valeu eu vir aqui, né? E a segunda é, nossa, meu filho mudou muito. Sabe, assim, nossa, mas a minha filha... E às vezes não é nem... Porque as pessoas acham assim, eu quero que meu filho mude muito se ele estiver agressivo, mas a minha filha tá ótima. Eu não quero que a minha filha mude muito, mas é aquele mudar assim... Poxa, cara, agora que a gente começou a fazer, a gente chama de rotina milagrosa de sono, né? Agora que a gente começou a fazer a rotina milagrosa, eu percebo, sabe, eu comecei a reparar que a minha filha de manhã realmente sempre estava mais mal-humorada. Eu comecei a reparar que a minha filha chegava da escola e tudo chateava ela estava bem mais chorosa. Tipo, a pessoa começa a perceber coisa que antes ela não problematizava, que eram situações do dia a dia na cabeça dela, e que depois ela descobriu que era sinais de uma criança muito exausta. Sim. Tipo, minha filha nunca queria sair fim de semana, ela sempre queria ficar em casa, agora ela tem ânimo para sair. Umas coisas assim, que antes a pessoa me enfiava na cabeça, é característica da minha filha, do meu filho. O meu filho é mais preguiçoso, e depois ela foi descobrir que não, que eram respostas de um corpo cansado, sabe? E não tem idade, porque eu já tive famílias de adolescente falando para mim que tiveram um resultado maravilhoso com a rotina milagrosa, né? E inclusive a gente brinca que a rotina milagrosa ela é a nossa porta de entrada para os pais. A mãe não, a mãe ela veio porque ela não quer bater, porque ela quer melhorar a comunicação. E o pai fica assim, essa psicóloga de internet, você fica ouvindo psicóloga de internet, sabe? Assim, eles têm um preconceito. Aí ela bota a rotina milagrosa de sono sem o apoio dele, porque ele acha ridículo o negócio que tem que fazer. Que eu não sei como é que é, ele acha ridículo. E aí ela faz mesmo assim, porque a gente fala, faz mesmo assim que você vai ver. E aí ela faz. E o que acontece? A criança vai dormir, porque qual é a hora que a gente sugere? Toda criança tem que dormir no máximo 8, 8h30. Nossa, mas meu filho nem estuda de manhã, para que eu vou botar ele para dormir tão cedo? É porque é o horário que a melatonina vai ajudar essa criança a dormir mais profundamente. Aí, vai, né, enfim, vai ter um sono mais restaurador, vai liberar mais também hormônio de crescimento, assim, é aquela coisa que ajuda de uma forma sistemática, né? Aí a mãe vai e faz a rotina. No primeiro dia, a criança dorme 8 horas da noite. Sem
sem estresse, sem choro, foi uma delícia. Aí a mãe fica chocada, já vai lá no grupo, meu Deus, deu tudo certo, tá lá na comunidade. E aí ela chega pro marido dela e fala assim, dormiram. E aí ele fala, dormiram? Aí ela fala, não. E aí ele olha para ela olha para ele, e eles falam assim, mas o que ele vai fazer agora? Né? E aí ele olha para ela e fala, ai, vamos ver um filme, vamos assistir uma série, vamos namorar, vamos jantar só nós dois, vamos tomar um vinho, né? E aí o que a gente ouve de relato é assim, poxa, melhorou muito meu casamento, porque agora a gente tem tempo para o casamento todos os dias. Porque como os adultos precisam de menos horas de sono que as crianças, a gente pode dormir 1, 2 horas depois que a criança dormiu. Então, a gente tem 2 horas sem a criança, né? E aí a gente Fernanda, pode... eu vou colocar isso em prática, hein? Você tá me falando aqui, eu tô pensando no meu mais velho, principalmente, né? O mais novo dorme um pouco mais cedo, mas não é tão cedo assim, mas vou colocar os dois para fazer isso e vou te mandar mensagem depois para falar o que toda mãe fala. Eu já quero falar já. Manda, eu quero saber. Eu quero que você me conte, assim, porque, na verdade, a rotina milagrosa de sono, ela nada mais é do que você entender o funcionamento do corpo da criança. Uhum. Então, a grande questão da inteligência parental é que você precisa entender como é que funciona. Não adianta só eu te dizer assim, não, você precisa colocar seu filho para dormir às 8 e você vai fazer assim, assim, assim. Porque vai funcionar assim com o filho A e não vai funcionar com o filho B. Vai funcionar com o seu e não vai funcionar com o da sua vizinha. Porque cada criança funciona de um jeito. Uhum. Então, não é uma receita de bolo, são algumas informações. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma coisa muito comum é os pais falarem qual é o seu maior desafio. Estamos lá no atendimento, primeiro atendimento da reprogramação parental, chama diagnóstico parental. Aí está fazendo diagnóstico parental, e aí o maior estresse da família é a hora de tomar banho. Ah, meu filho não vai tomar banho de jeito nenhum, né? E quando a gente faz análise lá no diagnóstico parental, a gente descobre, aí já estão achando que o menino tem TOD, que o menino é isso, é aquilo, sabe assim? Aí a gente vai conversar com a família. Né? Isso. E aí a gente vai conversar com a família e é assim, criança dormiu às 10 da noite, acordou às 6 da manhã, porque ela naquele dia tinha futebol, tinha judô, tinha não sei o quê, mesmo estudando à tarde, tem as programações da manhã que faz a criança ter que acordar cedo. Uhum. E aí, a gente vai calculando, tem uma coisa chamada pressão de sono. O que é a pressão de sono? É a pressão, quando a gente está acordado, o seu corpo vai acumulando cortisol. Por isso que quando a gente está com débito de sono, a gente fica muito estressado, porque seu corpo está com muito cortisol. Uhum. Então, a pressão de sono nada mais é, quanto mais tempo eu fico acordado, mais estressado eu fico. Então, essa é a pressão que o seu corpo vai vivendo do cortisol. Quanto maior a pressão de sono, mais a criança fica enjoadinha de sono, né? Fica estressadinha de sono. Então, quando a gente vai analisar, a hora que essa criança estava indo tomar banho, era a hora que a pressão de sono dela estava lá em cima já. E a gente fala que você vai precisar de botar sua criança para tomar banho 1 hora antes. Uhum. Eu não vou mudar o seu jeito de chamá-la para tomar banho. Eu não vou te botar trocentas ferramentas para o banho. Eu vou só botar esse banho mais cedo. Sim. Entendeu? Então, as pessoas acham que eu vou fazer assim, ó, eu vou mudar a forma que você vai chamar para o banho, eu vou mudar toda a sua vida, mas não é. Aí a gente bota essa criança para tomar banho 40 minutos mais cedo, às vezes nem 1 hora, 30 minutos mais cedo, dependendo do cálculo que a gente faz. Aí a criança vai para o banho feliz, porque ela ainda não chegou naquele momentinho que tudo para ela está muito difícil. Exatamente. Então, mas continua tendo um estressezinho, vamos botar uma ferramenta ou outra, beleza. Mas é um estressezinho, antes era um estressezão. Uhum. Então, primeiro a gente diminui a pressão, né, o estresse daquele momento, para depois a gente ver se precisa fazer outros ajustes pequenos. E aí, isso faz muito sentido também pelo fato de que, por exemplo, a gente pensa quanto mais tempo a criança fica acordada, ela está muito cansada, então ela vai dormir mais rápido, né? Não acontece assim, né? Então agora eu já entendi por quê, porque tem esse estresse todo. Porque exatamente. Mais novo, na verdade, exemplo... Pode falar. Não, pode falar, depois eu te explico.
Não, ele tem quase 3 anos, ele tem 2 anos e 7 meses. E aí, se é algum dia típico que ele passa, sei lá, um final de semana, que ele passa o dia inteiro acordado, sábado, por exemplo, sábado tem natação, muitas vezes ele dorme quando chega em casa depois da natação, mas aconteceu que esse final de semana ele não dormiu e ele passou o dia inteiro acordado. E aí o meu marido costuma olhar para mim e falar, nossa, ele está muito acordado. Ele nem tirou soneca hoje, ele vai dormir cedo. Imagina, ele vai dormir lá para meia-noite, porque ele não consegue aquietar a mente dele, ele não para. E a gente fala, gente, mas a criança dormiu. E tem outra coisa, não sei se você já reparou ou se faz sentido na vida dele, mas, via de regra, o sono é um sonho pior também. Então, se a criança tem despertares, ela tem mais despertares. Se a criança chama os pais à noite, ela vai chamar mais. Se não é uma criança que chama os pais, você percebe, nossa, ela dormiu a noite toda. Mas no dia seguinte estava mal-humorado, tudo chateava ele. Então, apesar de que ele não te acordou, ele não dormiu restaurador, assim, ele não dormiu um sono que descansa. E por que isso acontece? Lembra que eu estava falando quando você está perdido na floresta, você não pode dormir profundo? Uhum. Quanto maior o nível de estresse do seu cérebro, menos ele se permite dormir profundamente. Porque ele não sabe diferenciar. Eu estou indo dormir tarde de ter uma onça prestes a me atacar. O corpo não diferencia. Sim. Então, de verdade, quanto mais crônico essa pressão de sono alto, ou seja, quanto mais crônico esse estresse, né, mais o corpo vai não aprendendo a dormir profundo. Uhum. Entendeu? E tem um outro ponto também. O cortisol, ele vai atrapalhar a melatonina. Se o cortisol estiver muito alto, ele vai atrapalhar a melatonina tomar conta, a adrenalina. Por quê? Porque a adrenalina, ela vai ganhar da melatonina. A adrenalina mantém a gente vivo. Né? Então, o corpo, se a gente for ter uma hierarquia, a adrenalina, ela ganha da melatonina. Ela vai tomar conta antes. Então, a gente também precisa que a criança, e a rotina milagrosa de sono, ela vem exatamente para diminuir o ritmo da casa toda. Sim. Não adianta você querer que a sua criança esteja ouvindo musiquinha de niná se você está tocando rock and roll. Sabe? Várias vezes nos atendimentos a gente vê isso. A família indo botar a criança para dormir. Vamos, toma banho logo. Não sei o quê. Dorme, menino. Não, você está sacudindo a perna. Você tem que dormir. Né? Então, os pais, eles vão para a rotina de sono muito estressados. Uhum. Eles ficam apressando a criança, criticando a criança, cobrando da criança, dando vários tiros de cortisol e de adrenalina no cérebro da criança. Depois entra com a criança para um quarto escuro e fala, agora dorme. Injetou uma bomba de adrenalina, fala, agora descansa. Aí fica chocado que a criança está batendo o pé assim na cama, né? Só que é a criança tentando regular. O que a gente faz quando a gente está com muita adrenalina? Né? Quando a gente está com muita ansiedade? A gente sacode uma parte do nosso corpo para a gente gastar isso. Sim, sim. Eu tenho que gastar, eu tenho que me regular. É uma questão sensorial, é uma questão motora. Eu preciso regular. E aí os pais começam a mandar a criança parar de sacudir o braço, parar de sacudir a perna. Ele vai gastar isso como? Então, se eu não posso... Né? A vontade que ele tá é de correr 3 vezes no quarto para gastar aquilo ali, né? Aí os pais olham essa cena e falam, eu acho que ele tem que dormir mais tarde, porque ele não tá cansado ainda. É verdade. Só que, de verdade, ele está naquele estágio porque ele atingiu a exaustão. Uhum. E aí, quando a gente está exausto, nosso corpo diz assim, pera lá, se eu tô exausta e tem esse monte de luz no meu rosto, eu tenho que continuar acordado, então eu vou injetar adrenalina no sistema para eu me manter acordada apesar do cansaço. Então, a criança hiperativa, a criança super agitada, ela, na verdade, está dando sinais que ela tinha que ter dormido 2 horas. Sim. E não que ela estaria dormir 2 horas depois. Então, há uma interpretação errônea que a gente, lá nas sessões, por exemplo, a gente explica, faz sentido. E essa que é a grande questão. No momento que você diz, nossa... Eu nunca tinha pensado nisso. Eu brinco com as alunas que esse é o momento que eu reprogramei você. Que é como se eu tivesse pegado um óculosinho, assim, colocado, assim, uma outra lente. Você, caraca, agora eu olho para o meu filho agitado e eu enxergo outra coisa. Eu enxergo uma criança exausta que está cheia de adrenalina porque já tinha que estar dormindo há 2 horas. Então, eu paro de chamar a minha criança de chata, de enjoada, de agitada, de hiperativa.
e eu passo a olhar para mim. Eu devia ter colocado ele para dormir 2 horas antes. Então, eu paro de dar rótulo para essa criança, eu paro de dar nomes errados para o que está acontecendo ali, eu paro de responsabilizar a criança, e eu boto a responsabilidade, não é culpa, eu boto a responsabilidade no adulto responsável, que é quem detém realmente essa responsabilidade, sabe? Sim. Então, eu ajudo a família a entender a parte que é da criança e a parte que é dela. Olha, eu perguntei para Nanda o que o Psimama fazia, e ela deu uma aula para gente de cansaço, de sono, de exaustão, como evitar o cansaço e a exaustão. E aí, parece que a gente fugiu do assunto entre beijos e surtos, e eu só fui tendo insights aqui, conforme ela foi falando, entendendo que como o sono e a qualidade dele, não só para o adulto, porque a gente fala tanto de autocuidado, e quando a gente fala de autocuidado, a gente coloca o sono, né, um sono de qualidade dentro da listinha ali de autocuidado, mas como o sono da criança pode influenciar em como a criança é, que aí às vezes a gente confunde isso, como a Nanda mesmo disse, com TDAH, com qualquer outro transtorno, ou com qualquer tipo de temperamento, que às vezes nem é o temperamento. Personalidade, né, característica da criança. Então, como o sono, a qualidade dele influencia, e aí, consequentemente, vai influenciar em como a criança age, e, consequentemente, vai influenciar em como nós conseguimos lidar com isso, né? Em como que a gente lida com isso. Só que a responsabilidade primeiro é nossa. Parece que a última coisa que eu falei aí, né? Como que a gente vai lidar, mas a primeira responsabilidade é nossa. Então, como que a gente está fazendo isso? Eu estou fazendo totalmente errado, tá? Então, se alguém está fazendo igual a mim, não sinta-se culpada, porque a ideia aqui é justamente a gente tirar essas culpas. Então, eu não tinha ideia disso. Então, antes até de começar a ver os conteúdos da Nanda, eu quis conversar com ela, eu vi vários, mas eu não me aprofundei, porque eu queria entender e ouvir de você, até para ser pega de surpresa também, como eu fui aqui. Então, não, e o mais legal é que isso que tira, e assim, isso tira a culpa, porque quando você bota essa lente e as coisas passam a fazer sentido, e você diz assim, pera lá, ninguém nunca tinha me dito isso antes. Como que eu ia fazer diferente se eu nunca tinha tido essa informação? Então, eu me desfaço da culpa porque eu sei que agora eu tenho um conhecimento que antes eu não tinha. Agora eu enxergo com uma lente que antes eu não enxergava. Não dá para eu cobrar da pessoa que não estava com esse óculos, ela está com esse óculos. Então, isso tira a culpa. E como você passa a agir diferente, isso te libera da culpa futura, porque agora eu sei como agir. E tem um detalhe, a rotina milagrosa, um dos passos da rotina milagrosa é o momento de autoconexão, que a gente chama, que é o momento que você vai deixar o celular de lado, que você vai deixar tudo de lado, que você vai sentar com a criança, olhar no olho dela e ter um momento de conexão, porque nada faz uma criança dormir melhor do que encher o potinho de amor, né? E aí, quando você sabe que você está fazendo certo, você enche o potinho de amor da criança, se sente conectada com ela, se sente ouvindo, você põe ela para dormir e você tem tempo para o seu casamento. Se você não é casada, tempo para você, né? Se você não quer também só dedicar para o casamento, ter dia que é para casamento, dia que é para você. Mas o que eu quero dizer é que os surtos e os beijos, eles começam a ficar desequilibrados. É mais beijo e menos surto. Eu não estou dizendo que você não vai ter momentos de surto, porque faz parte da maternidade. Maternidade é desafiador pra caramba. Mas só da gente diminuir, só da gente desescalar, né, esse racho, esse padrão, você já faz a experiência ser muito mais agradável, não só para a mãe, né, como para aquela criança também. Você está padronizando para aquela criança uma vida mais saudável. Então, você aumenta a quantidade de beijos e você diminui os surtos. Nanda, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Uma pena, porque foi muito gostoso. Eu nem percebi passar, gente. Passou quase 1 hora já. A gente tinha aqui 40 minutos. Passamos dos 40 minutos. Mas foi tão bom e foi tão esclarecedor. Tanta informação importante que eu tenho certeza que não foi só eu que fiquei surpresa aqui com o que eu descobri, tenho certeza que muitas mães, muitos pais ficaram também surpresos com o que descobriram. Coloquem em prática, comentem pra gente, depois lá pra Nanda também, o que vocês perceberam de mudança. Olha, Nanda, assisti o podcast do Pode Sim, do Seminário Internacional de Mães, vi você falando do sono, mudei minha rotina em casa, adiantou, ou então tô com dificuldade, a Nanda vai dar um suporte aí, né, Nanda? Vai ajudar. Pode mandar lá que a gente te ajuda.
É isso aí, Nanda. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por arrumar um espacinho aí na sua agenda para conversar com a gente, viu? Foi muito legal, muito gostoso mesmo esse papo. Muito obrigada, gente. Amei o convite e estou aqui à disposição, viu? Obrigada, e você fica aí convidada também para o Seminário Internacional de Mães, que acontece no dia 3 de maio, no Espaço Frei Caneca. Se você não fez a sua inscrição ainda, tem o link aqui na descrição desse episódio, não perca tempo, corre lá para você não ficar de fora desse evento, que vai ser muito legal. Tem muito bate-papo como esse daqui para falar sobre maternidade, parentalidade, sobre a criação dos nossos pequenos, começando aí na adolescência. A Ana falou que o dela, o mais velho que fez 10 anos, Ana, ou Nanda? O meu mais velho está com 10 anos e a gente está começando a falar bem mais de adolescência agora. Eu ia perguntar isso, você está se preparando para a adolescência? Nossa, e olha só, quanto mais eu estudo, mais eu faço assim, nossa, nunca tinha parado de pensar sobre isso. Então, agora começa. Pois é, eu tô um pouquinho longe, não tão longe, né? O meu tem 8, mas dos 8 para os 10 já, a gente sabe que é muito rápido, né? Passa muito rápido, mas deixa eu ficar na infância aqui ainda, enquanto eu sou... Deixa eu curtir essa etapa. Exatamente. Muito obrigada pela sua audiência. Para me despedir, eu vou falar um pouquinho mais da Pompom. Quem é mãe sabe, né? Cada fase do crescimento dos pequenos tem seus desafios e a Pompom está lá para todos eles. Desde 1968, a marca oferece fraldas para recém-nascidos, opções para os mais grandinhos e produtos para troca e também para o banho. Tudo com segurança, qualidade e aquele cuidado que a gente confia. Acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e conheça a linha de produtos Pompom. Pompom, nosso jeitinho de cuidar. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.